engraçadas, né, Vitor? Essas trocas de experiências. Vamos aproveitar esse momento lindo para a gente estarmos reunidos. Ando devagar, porque eu já tive pressa e leve esse sorriso, porque eu já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só eu a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das maçãs e das maçãs. Preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou contando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as mães e as manhãs, o sabor das maçãs e das maçãs. Preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das maçãs e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque eu já tive pressa e levo esse sorriso, porque eu já chorei demais. Engraçado que essa música foi cantada por muitos artistas, né, da MPB, e quando ela surgiu, estava em casa Almissata e Renata Teixeira em conversa, na casa de um deles. Aí de repente pegaram um pedaço de pão, começaram a anotar umas coisas ali, quando foi ver, em questão de pouquíssimos minutos, a música ficou pronta, né? Eles acharam a letra tão bonita e chamou a esposa de um deles para ver se é plágio, se a gente está lembrando de alguma música aqui, e veio que a letra ficou perfeita. Isso aí em fração de questão de minutos. A esposa, quando leu a letra, começou a chorar. Falou, não, isso aqui não é plágio não, é uma música nova realmente. E aí eles caíram em si, que em tão pouco tempo, da forma como foi feita, eles seriam incapazes de produzir uma obra daquela, sem ter muito tempo para desprender, né, na produção, e entenderam que tratou-se de fato de uma inspiração, né? A gente sabe que os espíritos de luz, eles influenciam muito as artes, e essas músicas, independente do gênero, precisa ser levada em consideração, precisa ser dada a devida importância. E se a gente observa a letra, um dia a gente chega e no outro vai embora, né? Então, de fato, tem muito a ver com a nossa doutrina espírita. E a gente vai deixar outra aqui de Renato Teixeira.
destino de um só. Como eu perdido em pensamentos sobre meu cavalo, é de laço de nó, de gibeira, o giló, nessa vida perdida a só. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida por conta de aventuras. Descasei, joguei, insisti, desisti. Se a sorte eu não sei, eu nunca vi. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz e como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e funda o trem da minha vida. É o costume de tocar. E essa outra aqui é uma música foi lançada com Legião Urbana, né? E na verdade é uma música que compõe trechos de Camões, trechos bíblicos, carta aos Coríntios, tem uma passagem budista, né? É uma música muito espiritualizada que chama-se Monte Castelo. Língua dos homens e falasse a língua
ceia. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja, se envaidece. O amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É o não querer, mas que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É o não contentar-se de contente. É cuidar que se dane se perder. É o estar-se preso por vontade, é seguir a que vence o vencedor. É o ter com quem nos matar, é a lealdade tão contrário assim. É o mesmo amor, estou acordado. Todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em partir, mas então veremos face a face. E é só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja, se vai descer. Ainda eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Agora eu vou deixar uma música minha aqui, pessoal. Às vezes eu tento fazer umas coisinhas também. Claro que não chega nem aos pés de uma obstáculo da vida, mas tudo bem. A gente tenta pelo menos. Vamos lá. É uma luz que vem de lá e posso ver como estrela faz amanhecer. Muito mais que um sinal, você vai entender. É um eco que retorna após o grito se perder. Como vida passageira e um futuro a receber. Como um cego na esquina, sabe mais que pode ver. Como brisa matutina, matuto a se aquecer. E como flor divina em um jardim a florescer. É uma luz que vem de lá e posso ver como estrela faz amanhecer. Muito mais que um sinal, você vai entender. É um eco que retorna após o grito se perder. Como noite que alimenta o corpo para adormecer. Como canta a cigarra para um surdo perceber. Como mulher que foi menina, por um brilho a nascer. E como flor divina em um jardim a florescer. É uma luz que
Posso ver como estrela faz amanhecer, muito mais que um sinal, você vai entender. É um eco que retorna após o vento se perder. É uma luz que vem de lá. E posso ver como estrela faz amanhecer, muito mais que um sinal, você vai entender. É um eco que retorna após o vento. Ela chama-se Flor de Vinho. Agora deixamos aqui de Roberto Carlos. Roberto Carlos também tem muitas músicas espiritualizadas, né? Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar, mas como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, eu tenho amor maior no mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz. Quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus, quanta luz em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta.
Quando chegar a hora aí, vocês sabem. É até 8, né? Então ainda tem que fazer isso. Vou deixar mais uma minha aqui, pessoal. Essa aqui chama-se Mãos Poderosas. Na verdade, eu fiz para homenagear os meus pais, né? E na verdade, ela é estendida para a importância dos pais na criação dos filhos, né? A gente sabe o quanto é importante a gente tentar passar um pouco das nossas experiências. E eu também já tenho um filho, né? Então, eu procuro internalizar um pouco dessa missão. E vou deixar aqui um pouquinho para a gente conhecer um pouquinho a minha obra. Vamos lá. Apoiaram-me antes mesmo de nascer. Mãos poderosas corrigiram os erros que fui cometer. Mãos poderosas cantaram quando me viram sofrer. Mãos poderosas então eles são como flores no jardim, como terra que adubaram para mim, raiz para uma vida crescer e conseguir florescer. Então seguraram minha mão, a passos largos escutei meu coração e olhando o horizonte respirei paz e gratidão. Erraram foi tentando acertar. Mãos poderosas se prenderam foi pra depois me libertar. Mãos poderosas se calaram foi pra depois ovacionar. Mãos poderosas então eles são como flores no jardim, como terra que adubaram para mim, raiz para uma vida crescer e conseguir florescer. Então seguraram minha mão, a passos largos escutei meu coração e olhando o horizonte respirei paz e gratidão. Sejam bem-vindos. Obrigada. Água que nasce da fonte serena do mundo e que abre um profundo brotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascatas, ronco de trovão. E
depois dormem humildes no leito dos lagos, no leito dos lagos. Água dos igarapés, ouvir a mãe d'água, é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas da inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e depois voltam tranquilas pro fundo da terra, pro fundo da terra. Terra, planeta. Chegou meu tempo. Eu passo a bola para quem? Obrigado, pessoal, pela atenção. Vamos continuar, que hoje o dia é muito interessante para todos nós, né? Obrigado pelo convite mais uma vez. O Centro Chico Xavier está de parabéns por esse trabalho, com muita responsabilidade, com muita dedicação. E sempre dando exemplo, né, para a nossa região, exemplo de esforço, exemplo de dedicação. Vamos aproveitar. No livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Glorifiquemos. Ora, o nosso Pai Deus, seja dada toda a glória para todos sempre. Paulo, Filipenses. Quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio: bendito seja o malho que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamou sem voz: bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. Quando a seda luziu formosa no templo, asseverava no íntimo: bendito seja a feia lagarta que me deu vida. Quando a flor se entreabriu, voludosa e sublime, agradeceu apressada: bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradecemos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina.
A alvorada é maravilha do céu, que vem após a noite na terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombras, seja nosso Pai glorificado para sempre. Bendita seja todos nós que estamos aqui, nessa manhã de domingo. Bendito seja por essa casa. Bendito seja pelos Espíritos de luz que nos acompanham, que nos ajudam, que nos guiam. Bendito seja, bendito seja. Que tenhamos todos uma manhã de muita paz e de muita luz. Bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Hoje é o dia que estamos encerrando a nossa jornada espírita, Semana Espírita, nossa 8ª Semana Espírita. Começamos na quarta-feira, no modo online, quarta, quinta e sexta, e ontem e hoje no modo presencial. O Centro Espírita Chico Xavier, este ano de 2023, completa 9 anos de existência. E estamos na nossa 8ª Semana Espírita. Também no último dia 2, nós comemoramos o Dia Municipal do Espiritismo aqui na cidade. E para a palestra de hoje, já que o tema da Semana Espírita é Missão do Espiritismo, hoje a palestra é Jesus, a porta, Kardec, a chave, a terceira revelação. A gente vai encerrar então no dia de hoje com esse tema. Bruno, a gente agradece muito, fez a harmonização musical no dia de hoje. E agora eu chamo até a frente aqui Vitor Moura, ele que é de Serrinha, filho de Genilson, nosso coordenador regional. Ele está aqui conosco para fazer esse encerramento e falar desse tema tão importante. Então, Vitor, fique à vontade. E esse momento e a casa é toda sua, viu? Obrigado. Valeu. Valeu. Bom dia, pessoal. Bom dia. Espero que vocês estejam todos bem. Primeiro, é uma honra, né, poder estar aqui, poder participar dessa Semana Espírita. E gostaria também de parabenizar, né, a casa, né, o trabalho que vocês têm realizado nesses 9 anos, né, que vamos completar. Realmente é um exemplo para a nossa região, né? Eu não posso deixar aqui de recordar a figura do nosso Aristóteles Damasceno Peixinho, né? Que assim, foi um verdadeiro líder, por assim dizer, né? e pioneiro em levar ao espiritismo, né, a tantas regiões do sertão baiano. E assim, plantando, né, sementinhas, e que aqui a gente possa exatamente, com o trabalho, né, fornecer também outras sementes, né, para que elas possam florescer em outras terras, e aos poucos a gente difundindo, né, esta doutrina que tanto bem nos traz a todos nós. Então, como o nosso irmão já comentou, o tema, né, que nos foi proposto, ele fala da terceira revelação. Então, se há uma terceira revelação, pressupõe-se que eram pelo menos outras duas, né? Então, se a gente for analisar, tanto na literatura espírita ou como bíblica, vamos perceber que a chamada primeira revelação, ela está associada ao período quando o legislador hebreu, Moisés, esteve aqui no planeta e ele recebeu, né, digamos assim, a chamada lei mosaica, né, no Monte Sinai, o chamado Decálogo, né, os 10 mandamentos, né, que todos nós conhecemos bem, e isso foi promulgado no Sinai. E ele, além dos 10 mandamentos, que esse tem uma característica, um caráter, na verdade, divino, né, por provir exatamente da espiritualidade superior, Moisés, ele também necessitou trazer algumas leis, em
particular aquelas que se encontram desaradas nos livros de Levítico e Deuteronômio, eram leis mais relacionadas aos costumes da época. Então era necessário que ele revestisse aquelas leis com um certo teor de divindade, né? Como se tivesse, digamos assim, a lei ela tivesse sido promulgada não só pelo próprio legislador Moisés, mas tivesse, digamos assim, uma espécie de procedência divina. Então, mas essas leis que Moisés trouxe, no que diz respeito a questões dos costumes, né, de como nortear o dia a dia das pessoas, né, eram leis que, de certa forma, elas precisavam ser, digamos assim, mais rígidas, elas precisavam ser para tocar ao povo daquela época, né, que ainda não havia, digamos assim, desenvolvido muito a questão intelectual ou ainda a questão moral. Eram necessárias leis mais fortes, como, por exemplo, a lei de talião, olho por olho, dente por dente, né? Então era necessário que essas leis estivessem revestidas de certa forma de algum temor da divindade, né? Para que eles pudessem entender de que fazer determinado tipo de atitude não estaria, digamos assim, tendo uma espécie de aprovação de Deus. Então eles sempre tinham era meio que pelo temor, a anuência, né, a lei era pelo temor, né, temor a Deus. Então Deus era visto naquela época uma espécie de senhor dos exércitos. Então eles precisavam, e aquilo foi, digamos assim, as leis foram escritas naquela época para novamente se ajustarem à forma como as pessoas da época pensavam, a forma como elas se comportavam. Então era necessário leis mais, desse ponto de vista, mais rígidas, né? Que tocassem de forma mais categórica na conduta de cada pessoa. Mas então são basicamente esses dois caracteres, duas características da lei mosaica, né? Uma, a divina, imutável, né? Que exatamente está desarada no Decálogo, e a outra que era transitória, né? Porque novamente se tratava de costumes de uma época. E se a gente for prestar atenção no Decálogo, né? A primeira lei, e talvez uma das grandes, em nossa visão, uma das grandes contribuições, né, do judaísmo para o entendimento, digamos assim, da religião, é que, se a gente for olhar o primeiro mandamento, né, que vai adorar a um Deus único, né? Uma época em que diversos outros tipos de deuses eram adorados, né? Você tinha cultos ao chamado bezerro de ouro, né? Então você tinha muitas divindades espalhadas, né? Mas com o advento, digamos assim, do judaísmo, foi exatamente focado na existência de um Deus único, né? Todos nós sabemos que existe. E assim, então essa lei, por mais que no próprio Decálogo ele dissesse, né, por exemplo, não matarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, etc., né, isso continuará sendo verdade à medida que o tempo passa. Pode ser que muito mais para frente, em uma sociedade que não mais se cometa nenhum desses crimes, nenhum desses delitos, já não seja mais necessário que se relembre dessas verdades, mas elas continuarão sendo verdades, né? Portanto, imutáveis. Sendo assim, chegamos então a essa primeira revelação, né? A lei divina, trazida por Moisés, né? Promulgada no Monte Sinai e levada à humanidade, né? Só que depois daí, passaram-se em torno de 1.200 anos, depois desde quando Moisés, né, leva os escravos no Egito, passando pelo Rio Vermelho, cruzando o deserto e chegando à chamada Terra Prometida, né, em Israel. Então, 1.200 anos depois é que nós vamos encontrar ali Jerusalém e terras circunvizinhas, regiões da Palestina, da Galiléia, etc.,
que estariam sob o comando da águia romana, né? Em pleno fastígio do Império Romano. É quando, nesse período, que temos a presença do nosso Mestre Jesus, quando corporifica-se no planeta Terra, né? Quando ele se torna tangível, podemos vê-lo, tocá-lo, estar em sua presença, falar diretamente com ele. Só para darmos uma vaga noção, né, do crescimento espiritual desse ser maravilhoso, o Espírito Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, psicografada pelo inesquecível médium mineiro Francisco Cândido Xavier, no capítulo 1, chamado Gênese Planetária, ele comenta que nas direções de todos os sistemas planetários no universo existem grupos de espíritos puros e eleitos do Senhor, e dos quais o Mestre Jesus, o Cristo, faz parte. Então, desde aquela época que antecede a formação do nosso sistema solar, e que as melhores, concepções ou trabalhos científicos indicam que o nosso sistema solar ele tenha uma idade aproximada, né? Ele foi formado em torno de 4,5 bilhões de anos atrás. Então, desde aquela época, o nosso Mestre Jesus já era este ser puro e eleito do Senhor, dos quais, como conta o livro dos Espíritos, né, uma das missões seria receber, digamos assim, as ordens diretamente de Deus, espalhá-las pelo universo e velar para que essas ordens sejam cumpridas. Então, desde aquela época, o Cristo já era um ser mais ou menos desse quilate espiritual. Então, ele, segundo Emmanuel, continua, né, no livro A Caminho da Luz, a Gênese Planetária, fala aqui das mãos augustas do Mestre Jesus e, trabalhando, é claro, sempre por meio das leis naturais, ele foi forjando todos os elementos necessários para que o planeta e todo o nosso sistema planetário que conhecemos pudesse vir a se formar. Então, desde épocas imemoriais, digamos assim, o Mestre Jesus já vem, digamos assim, governando a nau terrestre, enviando para cá, para o planeta, diversos pensadores, né, desde no Oriente e na Ásia, diversos pensadores que já vieram trazendo elementos da lei de amor, mas que precisavam ser novamente revestidos de acordo com os costumes com as populações de cada região, mas ele já vinha de lá, né, do seu sólido das verdades imortais, fazendo com que esses arautos da virtude, mensageiros da paz, pudessem vir ao planeta Terra para levar a sua mensagem em todas as regiões do mundo, sendo Moisés um deles, nessa primeira revelação a que já nos referimos. Então, quando chegamos 1.200 anos após a chegada de Moisés, quando o Mestre Jesus aporta, por assim dizer, do planeta, percebemos aí uma lição de gigantesca humildade do Mestre, porque na linguagem do Espírito, Amélia Rodrigues, ela diz que ele permuta as glórias celestes da Via Láctea para vir andar nas estradas poerentas da Galileia e nas regiões de Israel. Então ele vem nascendo em uma manjedoura em Belém e a partir dali vai viver a sua infância em Nazaré até e há uma espécie de hiato, né, porque tem-se algumas notícias na Bíblia, né, de que ele tinha até uns 12 anos, e que ele conversa com os chamados doutores da lei, né, que eram aquelas pessoas que conheciam, os chamados fariseus, que conheciam muito bem a lei mosaica, né, e que era a lei vigente da época. Então ele conversava com eles como se realmente dominasse todos aqueles assuntos e mostrava para as pessoas ali presentes toda uma nova visão acerca daqueles textos, daquelas escrituras sagradas. E a partir daí, dos 12 anos em diante, não há relatos, pelo menos oficiais, digamos assim, do que aconteceu com o Mestre Jesus até ele alcançar a faixa em torno dos 30 anos, quando ele de fato começa ou inicia
a sua caminhada, né, pelas cidades circunvizinhas, começando em Cafarnaum, à beira do grande lago de Genezaré, onde ele começa a arregimentar os seus primeiros apóstolos, né? Ele encontra, quando ele chega em Cafarnaum, as figuras, né, de Simão Pedro, Simão, né, filho de Jonas, e posteriormente o próprio mestre sugeriria que ele colocasse, ou chamaria de Pedro, é verdade? Então, quando ele encontra as figuras de Simão e André, seu irmão, à beira do lago, estavam pescando, e ele os convida para participar, para tentar instaurar o reino de Deus nos corações das pessoas. Então, e daí eles simplesmente, né, homens do povo, simplesmente aceitam, não saberiam dizer de que simpatia era aquela que ele sentiu por aquele jovem estranho, né, de cabelos ondulados que caíam por aqui pelo ombro, um olhar que pareciam duas estrelas engastadas na sua face, e então eles simplesmente aquecem aquele pedido e em sequência passam pelos chamados irmãos Boanerges, que é João e Tiago, seu irmão, e faz o mesmo convite, e eles meio que automaticamente já aceitam aquele convite, e assim ele vai até chegar na chamada coletoria, onde numa analogia ao quadro que temos aqui atual, seria como se estivesse chegando ali na sede onde se coleta os impostos aqui no Brasil. A Receita Federal, obrigado, isso. Aí, na época, imagina ele chegar lá na Receita, onde o pessoal faz a coletoria, né? E aí ele encontra um que seria um dos seus primeiros evangelistas, né? Que é o chamado Levi, e que mais tarde daria seu nome, né? Da conversão, digamos assim, plena para o cristianismo, para Mateus, né? Ficaria conhecido como evangelista Mateus. Então ele chega na coletoria e começa a conversar com ele e o convida, na verdade, para que ele pudesse fazer parte daquele séquito, daquele conjunto de seguidores do Mestre Jesus, para então levar essa mensagem do reino dos céus aos corações, para que fosse erigir esse reino dentro de cada um de nós. E assim ele vai seguindo até formar o seu colegiado, né, de 12 apóstolos, e vai seguindo, levando a sua mensagem e mostrando que ele não viera para destruir a lei anterior de Moisés. Ele, como segunda revelação, vinha cumprir à risca a lei, mas ainda assim ele vinha mostrar uma outra face desta lei que àquela época não poderia talvez ser mostrada, porque as pessoas daquela época não tinham digamos assim, a maturidade suficiente, nem intelectual e nem do coração, nem moral, para poder aprender certos conceitos que na época eram necessários, serem conceitos, como já dissemos, mais rígidos, mais fortes, para que as pessoas pudessem entender que aquela lei precisava ser seguida. Então o Divino Amigo aparece nessas regiões circunvizinhas, e à medida que ele vai visitando as pequenas cidades, nas cercanias e um pouco mais distantes do lago, né? Cesareia de Filipe, Dalmanuta, Betsaida, Betânia, Cafarnaum, vai para as regiões, a outro lago da margem, a outro lado do lago de Genezaré, né? Vai para Gadara e por aí vai. Então, todas as regiões que ele chegava, ele sempre tinha uma nova mensagem de amor, de consolação, curava as pessoas, aliviava-lhe as dores da alma e as chagas do corpo, que muitas vezes apareciam, levantava paralíticos, curava cegos, surdos, loucos, todos eles acabavam tendo restauradas as suas funções orgânicas, à normalidade, mas ele sempre colocava que a cura do corpo, por mais que trouxesse algum alívio para a pessoa no momento, não seria, digamos assim, o ponto final da trajetória, seria simplesmente o início, porque a verdadeira cura seria a cura da alma. E para isso, essa tarefa seria pessoal, intransferível. Ele não poderia curar as chagas dos outros, assim, no que diz respeito ao que cada um trouxe de existências passadas, mas daria todo o suporte necessário para que cada um, através dos seus próprios esforços, conseguisse aos poucos ir galgando
a sua jornada de evolução. Então ele veio cumprir a lei, né, e ele resume então o decálogo mosaico em simplesmente 2 leis. Ele fala assim, que amar a Deus, só podemos resumir todo o decálogo em amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu amor, de todo o teu espírito, de todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. E aí ele diria que aí estão a lei e todos os profetas. Profetas, até recordamos de Isaías, que já previa, né, já fazia profecias da chegada desse divino Messias, que traria, digamos assim, as glórias para o povo sofrido de Israel. E nesse caso, o povo sofrido de Israel seria simplesmente uma alegoria, né, para abarcar, na verdade, toda a humanidade terrestre. Então, o Mestre Jesus vem exatamente como seria, digamos assim, a segunda revelação. Porque ele traz a lei de amor, já numa forma em que, como já nos referimos, não era possível ser apresentada na época de Moisés. Só que ele não para por aí. Em sua jornada, mais para frente, quando ele já está chegando ao término daqueles aproximadamente 3 anos, né, de convivência direta com os discípulos e com aquela grande quantidade de pessoas que o procurava, quando aproxima-se da chamada a última ceia, ele conversa aqui com os discípulos, e ele também comenta, esse diálogo está narrado no Evangelho de João, né, lá pelo capítulo 13 ou 14 em diante, quando ele vai dizer, né, que ele já começa a contar para os discípulos que ele já está chegando no final, digamos assim, da sua trajetória ali enquanto convivência física com os discípulos, e ele diz, em essência, que não os deixaria órfãos, que ele rogaria ao Supremo Pai, com o qual ele convivia em regime de unidade, que enviasse o Consolador prometido para que repetisse o que ele já havia dito e pudesse dizer coisas novas que a sociedade da época ainda não seria capaz de perceber. Somente para fazer uma pequena analogia, é como se nós estivéssemos tentando ensinar conteúdos, por exemplo, de física quântica a uma criança de 4 anos de idade, e que ela ainda não tem maturidade suficiente para aprender todos esses conceitos. Então é necessário que essa criança, no caso, a criança sendo um símbolo para um estágio de maturamento de uma sociedade, por exemplo, da humanidade, é preciso que ela vá crescendo aos poucos, se desenvolvendo, até chegar a um ponto em que ela esteja apta a receber novos ensinamentos, uma nova insementação, por assim dizer, para que essa semente possa, aos poucos, ir florescendo dentro de cada um de nós e chegar aos resultados que todos esperamos, né? Da colheita, por assim dizer. Então, ele promete aos discípulos, né, esse Consolador, e encerra a sua jornada luminosa, da qual, segundo dizem também os Espíritos, nunca mais veremos alguma coisa assim tão parecida, né? Não há ser humano que se equipare ao Mestre Jesus. Quando ele expunha a nova lei, por assim dizer, né? Ou novos elementos da divina lei, quando ele estava às margens do lago de Genezaré, e que ele sobe um certo altiplano, olha para aquela quantidade de pessoas ali aflitas, né? Em geral pessoas muito humildes, muito simples, puras de coração, e ele começa então a cantar a chamada a Sinfonia da Boa Nova, a Sinfonia
das bem-aventuranças, e dentro daquela quantidade enorme de pessoas que o ouviam e que sentiam que as suas angústias, de certa forma, começavam a ser aliviadas, né? Então, ali haviam pessoas que o escutavam, e dentre elas estava uma mulher que havia elegido, digamos assim, para a sua vida, pelo menos por um período, né, a usufruir ao máximo os prazeres da carne, e só que ela também tinha, além dessa questão, atuava sobre ela a influência de vários espíritos que não queriam o seu bem e que, de certa forma ou outra, a influenciavam bastante no comportamento de dissipação moral que ela se permitia, e ela vivia, na verdade, certos conflitos. E essa mulher é conhecida no Evangelho como Maria de Magdala, ou Miriam de Migdol. E ela ouve, então, uma dessas conversas que o mestre fazia aos sábados. Então, só que ela volta para a sua casa, o seu palacete, e lá ela, ainda angustiada, recebe uma visita de uma pessoa, de um mendigo, que ela havia auxiliado outrora, e que ele falava: Maria, o mestre encontra-se aqui, ele vai encontrar-se de novo lá em Cafarnaum, em verdade, vamos, você precisa voltar a vê-lo. Então ela, tomada talvez por uma inspiração incomum, decide tomar um pequeno barco, sair da região de Magdala e ir para Cafarnaum, para a casa de Simão Pedro, onde o mestre se encontrava. E quando lá ela chega, que adentra a pequena porta, o tubúrio em que Simão Pedro convivia com sua família, e apinhado de pessoas, né? Ela o vê sentado em uma pedra, quando ele vira para ela e a chama pelo nome: Maria, como eu te aguardava. E ela então começa a perceber: mas eu não conhecia, assim, eu o conhecia, mas eu nunca travei nenhum contato com ele antes. Então ela começa a perceber que se ele me conhece, ele então sabe o quão desgraçada eu sou, o quão infeliz eu me encontro nesse momento. Mas para ele, quando nesse diálogo entre os dois, ele vai dizer que: Maria, para mim não me interessa o que tu fizeste no passado, para mim só importa o que tu queres fazer de ti mesmo de agora em diante. E ela então: mas o que eu posso fazer, meu Senhor, para que eu possa abraçar a tua proposta divina? E ele diz então: vai e ama Maria indistintamente a todos. E ela fala: mas ama os filhos da carne. Mas ela diz: Senhor, eu tenho o ventre varado mais de 1000 vezes e não posso mais dar a luz a ninguém. Mas ele diz: minha filha, vai e ser então mãe daqueles que não têm mãe. Ama-os como se fossem de fato inflorescências da tua própria carne. Ama-os e serás feliz. E jamais as angústias voltarão a te acercar do coração. E dessa forma, ao deixar o tubúrio de Simão Pedro, ela olha mais uma vez para trás, percebe aqueles olhos brilhantes fitando-a. Então ela ouve no íntimo do seu coração, como se fossem palavras ternas, a lhe dizer: vai, Maria, ama e seja fiel até o fim. E ela então vai, retorna para o seu palacete, vende tudo ou quase tudo que tem, toma de algumas roupas humildes e vai seguir a sua jornada de redenção, uma talvez das mais belas de que temos notícia dos evangelhos, que ela sai de um lodaçal, de um pântano, para fazer brilhar dentro daquele pântano um lírio alvitente de amor, e fazer com que uma completa transformação moral em toda a sua vida.
Então Maria segue e o mestre fala para ela que as dores, na verdade, as dificuldades, não necessariamente deixariam de existir, mas que ela encontraria nele todo o apoio e força necessário para superá-las. Então, isso não quer dizer que quando, em certos momentos, ainda durante o convívio, curto convívio que ela teve com o Mestre Jesus e com seus discípulos, isso não quer dizer que ela tenha, que não surgiram convites escusos para que ela retornasse à vida anterior que tinha. Mas, dessa vez, ela já trazia consigo esse amor do Mestre na alma e ela conseguia ser forte o suficiente para resistir às investidas do mal e dar um novo significado à sua vida. Então ela vai seguindo nessa jornada luminosa com muitas dificuldades, muitos preconceitos, mas ela, enfim, consegue vencer na existência. Então era esse divino amigo que nos traz essa segunda revelação, a lei do amor, né? Que enquanto a lei fosse de justiça, como representava muito bem as leis mosaicas, mas era também uma lei de misericórdia, em que não estaríamos nunca desamparados e relegados a regiões purgatoriais eternamente, e que sempre haveria uma oportunidade, sempre haveria espaço para a esperança em nossas vidas. Então ele vem legar toda essa lei de amor para todos nós, mas ele não pôde ainda dizer tudo o que ele queria dizer. Ali, o que ele falava, ele cumpria, ele praticava. Então ele é o exemplo máximo no que se diz respeito à união entre daquilo que ele falava, do que ele pregava e daquilo que ele vivenciava. Mas ainda assim ele não podia trazer todas as informações. Por isso que ele diz que haveria de vir o Consolador prometido e foi necessário que a humanidade aguardasse por mais 18 séculos, mais de 1800 anos, para que fosse desenvolvida a ciência, a parte cognitiva do ser, para que a então nascente doutrina de amor pudesse estar amparada não só na fé, mas também na fé raciocinada, na parte também cognitiva, como nos ilustra, nos elucida o Espírito Emmanuel, que para que podemos crescer, alçar voos ao infinito, é necessário que tenhamos as chamadas duas asas da evolução. Uma é a asa da moralidade, do crescimento do que diz respeito à vivência do dia a dia, saber o que é certo e o que é errado, o desenvolvimento moral, e também a asa da intelectualidade, que é através da verdade do desenvolvimento intelectual que nós nos sabemos tomar, digamos assim, melhor as nossas decisões, sabemos pautar as nossas decisões, e o crescimento moral segue, então, ou deveria pelo menos seguir, o crescimento intelectual. Então, foi necessário 18 séculos passarem para então chegarmos no dia particular de 18 de abril de 1857, na Galeria d'Orléans, Palais Royal, em Paris, na pequena livraria, digamos assim, do Monsieur Tonty, que apareceria uma obra com um título diferenciado, chamado O Livro dos Espíritos, assinado por um Allan Kardec, até então desconhecido. E essa obra, contendo um pouco mais de 500 perguntas, revolucionaria o pensamento, a filosofia humana por toda a eternidade. E vemos, então, desde essa época, o memorável Allan Kardec e apoiados nos esforços ingentes de tantos vanguardeiros do chamado Espiritismo, é que hoje podemos nos encontrar aqui presentes numa casa dessa de luz e tantas outras, levando essa mensagem de amor, essa mensagem de transformação a tantos corações.
né? E o Espiritismo ele nos auxilia não só a entender que somos todos filhos do mesmo Pai, né? Um Pai de amor, que Ele não se encontra aqui ou acolá, Ele encontra-se em verdade em tudo que existe dentro de nós. Somos filhos precisamos sentir esta divina paternidade, e mostra-nos também da nossa existência como seres espirituais, advindos da criação, imortais, que sobreviveremos à existência, ao deperecimento desse vaso físico, e que pré-existimos ao nascer, digamos assim, desse corpo físico. Então, assim, nós temos diversas existências dentro de uma só vida, e em cada uma dessas existências vamos buscando adquirir aquilo que nos é necessário para erigir esse tão sonhado reino dos céus dentro dos nossos corações. E a doutrina espírita vai nos elucidar sobre diversas coisas, diversas questões da nossa vida, vai nos falar sobre as causas atuais, as causas anteriores das nossas aflições. Vamos revisitar, através da doutrina, as máximas, os ensinamentos morais do Cristo em o Evangelho segundo o Espiritismo, e buscar, que é de fato a proposta da doutrina espírita, vivenciar esses preceitos como Ele o fizera, para que possamos construir esse reino dentro de nós e fazermos o que é tão difundido, tão divulgado atualmente, mas que cada um de nós saberá dizer se estamos de fato realizando ou não, que é a chamada reforma íntima, que é exatamente verificar o que eu preciso melhorar no meu dia a dia, nas minhas situações, nos meus contatos com as pessoas, e o que é que eu preciso, o perdão que eu preciso dar para que eu possa me liberar de certa mágoa, a compreensão que eu tenho que ter para aquele que nos fere, porque aquele que nos fere é mais infeliz ainda do que nós, porque ainda necessita de fazer, de ter um ato desse, muitas vezes de desespero, mas que a gente precisa olhar de uma forma compassiva, de uma forma diferenciada, mostrar o outro lado da moeda, dar a outra face. Ele nos mostra também como devemos nos portar perante as perdas da existência, e as perdas dos diversos, na sua conceituação mais ampla, né? Seja as perdas materiais, propriamente falando, mas seja também nas perdas afetivas, daquelas pessoas que amamos tanto e que de uma hora para outra escapam, por assim dizer, do nosso convívio, mas que a doutrina nos coloca que cada um tem a sua jornada evolutiva, cabe-nos o amparo, cabe-nos a exemplificação do bem, né? Porque é através da nossa exemplificação que vamos influenciando essas pessoas que conosco convivem, e aos poucos, talvez sem percebermos, é que estamos lançando sementes no coração dessas pessoas, para que elas possam um dia, quem sabe, essa semente vir a florescer e, por sua vez, darem prosseguimento ao curso das suas jornadas evolutivas. E então a doutrina espírita vem, além de tudo, nos consolar perante as dores acerbas que todos nós passamos, mas que não devemos jamais, em momento algum, nos desesperar, porque todos estamos sempre envoltos no pensamento e no amor de Deus, que nos envolve e que nos capacita a superarmos as dificuldades maiores, as lutas maiores que são as que se passam dentro de cada um de nós. Então, essa é a terceira revelação na nossa visão, na visão do que a doutrina espírita tem para nos trazer, e que ela não vem trazer, digamos assim, tantas coisas novas, ela vem trazer novamente a lei de amor trazida pelo Mestre Jesus, como ele profetizara. Ele vem relembrar coisas que ele já havia dito e vem esclarecer algumas outras questões. Vem elucidar pontos que talvez estivessem obscuros por uma linguagem alegórica utilizada pelo Mestre Jesus na época. Utilizava muitas parábolas,
para que, através daquela história, pudesse alcançar o máximo número de pessoas possíveis que ainda não tinham, novamente, tanto o conhecimento ou maturidade, né, emocional para aprendê-las, mas que ficariam para sempre dentro dos seus corações, nas suas memórias, aquelas histórias, aqueles seres que tiveram a honra, o privilégio de poder ouvir daqueles doces lábios palavras que cantavam a esperança para todos os nossos corações. Então, que o Divino Mestre Jesus nos abençoe, traga a sua paz e agradecendo uma vez mais, né, pelo carinho do convite. Se o nosso amigo Romano nos permitir, eu gostaria de poder cantar uma musiquinha para a capela mesmo. Até 2, 3, 4. Uma musiquinha só para, né, encerrar a nossa participação. Essa música, ela chama-se Creio em Ti. Realmente eu não lembro agora a composição nem o autor, mas ela é mais ou menos assim. Creio em Ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em Ti, pois sei que quando é noite aqui é dia ali. Creio em Ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor, o Teu amor. Creio em Ti, creio em Ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em Ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em Ti. Cada vez que nesse mundo eu alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio em Deu uma rampinha. Essa que você escreveu? A sua é aquela. Pode ir lá. Pode cantar mais, se quiser. Eu agradeço demais a todos aí pelo carinho, pela presença.
Então, pessoal, a gente, com a música final de Vitor, a gente encerra, né, a nossa Semana Espírita, a nossa 8ª Semana Espírita, já deixando saltar. A nossa casa, o Centro Espírita Chico Xavier, agradece profundamente, né, a Bruna, a Vitor, a vocês que estiveram aqui presentes, o pessoal de São Domingos, Portal da Esperança, aqui conosco também. Muito boa a presença de vocês. Até porque nós temos entre tantas coisas em comum, nós temos outra, eu vou destacar aqui, que é em relação ao número de trabalhadores. Que a gente vê muito falar, os encontros que a gente vai, a gente vê muito falar da situação que está São Domingos. A gente também está nessa situação, também, poucos trabalhadores. Nesse momento pós-pandemia, aconteceu um fenômeno em todas as casas espíritas, de que alguns trabalhadores, alguns frequentadores acabaram se acomodando ao online e acabaram não retornando. E quando isso acontece numa casa pequena, influencia mais ainda. E aí, nós que estamos aqui, vocês lá, nós temos que ter a consciência que somos uma resistência da plantinha que nasceu. Não importa o número de pessoas. Se ficar, Chico já ficou sozinho. Na casa da prece. Chico já ficou sozinho. Ele achou antes dessa. Por muito tempo. Isso mesmo. E nós temos um grupo pequeno, vocês também, e temos que regar. Não é mais a semente, não. A semente já germinou, é a plantinha mesmo. Não podemos deixar secar, morrer. Luciano, fala. E assim, esse regar, virou mãe todos que estão aqui, às vezes nós sentimos, eu comentava com o Bruno mais cedo, a falta do humano. Nós sabemos que não estamos sozinhos na casa espírita. Nós temos a equipe espiritual que nos acompanha, que nos ajuda. Mas às vezes nós sentimos a falta do humano. É isso. E momentos como esse, de encontro, de simpósio, nos fortalece. Então, assim, eu observei de ontem para cá como isso fortaleceu. Mas assim, como eu já vi em outros momentos, nossa casa cheia, assim como casa de São Domingos, e que a gente vê hoje a dispersão, aí tem hora que a gente pensa, meu Deus, o que, é que vai acontecer? Bate o desânimo, né? Essa falta do humano, do calor humano. E assim, de ontem para cá, foi uma injeção mesmo de ânimo. O encontro de ontem, de hoje, a gente receber vocês, nos fortalece em dizer, não estamos só. Eu sei que nós não estamos só, mas no material, no humano, nós temos grupos, pessoas que estão na mesma situação e que a gente precisa nos unir. Como aqui é um abraço, esse encontro, né, que a gente se sente abraçado. Então, assim, ontem e hoje foi importante por esse aconchego e nos fortalecer. Com certeza, a nossa plantinha, ela deu um... Ontem hoje ela cresceu um pouco. Recebeu uma dose de amor. Exato. Aí e uma coisa que eu acho, assim, vamos fazer um merchan aí. A gente vê nisso aí, nessa fala de Oceane e de Romano, que a importância e a inteligência do movimento federativo da Bahia. Porque a gente, o pessoal da FEB, foca nisso. O grande evento disso aí é os encontros de macro-regional, a campanha da fraternidade. Porque é esse caminhar, né, esse trilhar que eu acho que desde Peixinho vem demonstrando a importância dessas doses que a gente recebe dos outros companheiros, de que a gente não está só. Somos elos, né? Não estamos acorrentados, mas somos elos.
E hoje também é um exemplo, por exemplo, que somos poucos, mas nós temos servinho presente, coité presente, tirolândia presente. Então, essas são as gotículas de água, de alimento que regam a nossa alma. Ontem teve queimadas, foi? Isso, queimadas são domingos e coité também. Mas hoje até as pessoas que ainda até participam de hoje Relaxa, isso aí. É as dificuldades que se enfrentam para chegar até. Mas sigamos. É isso, nós temos que nos mantermos firmes mesmo. A gente não pode deixar essa plantinha secar, não, e não vai secar. Nem aqui, nem São Domingos, que a gente citou, nem em lugar nenhum. O Lamarão passou por dificuldades recentemente também. E aí o Conselho Regional apoia também. E aí, se você, a partir do momento que você coloca uma placa de um centro espírita, é uma responsabilidade enorme. Uma coisa é você colocar, outra coisa é você deixar ela cair para levantar novamente, é difícil. A gente sabe que também existe por trás da espiritualidade grupos que também trabalham para essa queda. Temos que resistir a isso. E um evento como esse serve para melhorar a nossa autoestima. E vocês estarem aqui presentes. Sônia. E eu observei quando ele cantava, até me emocionei. Eu sou emotiva. Uma cura. Respira. A gente que trabalha com cores, minha mãe, a gente tem uma equipe de mulher que trabalha com cores. E eu vi a cor rubi dourado. Muito legal. Eu vou se cantar. É uma cor de cura. E a energia aqui na cidade, sabe? Foi dissipando. Foi muito legal. Quando o Bruno cantava, trouxe muita paz e muitos espíritos estavam aqui envolvidos pela paz. Já passou por um momento de rubi dourado de cura. Um médico excepcionário que estava ajudando muito o jovem. Eu fiquei muito emocionada. Legal, bacana. Um trabalho em equipe, né? E para encerrar, nós até combinamos de encerrarmos com o conta-luz, né? Ficava de pé, vai te cantar. Não, conta-luz, não? Foi a alegria que Você é cristã? Sim, para vocês aqui, Para você, ó. né? Foi sim, foi o a gente pega na mão. Primeiro a gente consegue. Primeiro a gente consegue pegar. Deixa eu posicionar a câmera. Não pega todo mundo, mas pega o evento. Começa que eu sigo. Aquela somos companheiros, né? Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos. Não pega Jesus, não pega ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Viva Jesus! Quero uma linguagem disso. Aí,